3, 2, 1. Sejam bem-vindos a mais um Nitidamente. Eu sou o João Vitor, estudante de psicologia. Do meu lado tem quem? Opa, eu sou o Levi Rodrigues, também estudante de psicologia, e hoje a gente está aqui para falar do que, pessoal? Da análise do comportamento, que é um tema muito querido pela gente, e eu espero que seja muito querido por vocês também, porque a gente está gostando muito de poder gravar sobre esse tema. Exatamente, a gente ama a análise do comportamento. A gente vai falar do behaviorismo, que seria como se fosse a filosofia da análise do comportamento e, do behaviorismo radical. Para deixar bem claro mesmo, que é do behaviorismo radical que a gente está falando, que é do Skinner, né? E, bom, a gente vai falar sobre reforço positivo, reforço negativo, punição positiva, punição negativa e extinção. Parece muita coisa? Parece, mas eu espero que a gente deixe isso bem claro para vocês. Sim, sim. Pessoal, a gente espera que, pelo menos, para mim, esses conceitos no começo do curso foram bem complicados, então eu espero que a gente consiga realmente facilitar para vocês a leitura dos textos e realmente tem algumas questõezinhas que, dentro desses temas, que eu espero que a gente possa esclarecer melhor para vocês também. Exatamente. Então, antes da gente iniciar o papo, deixa seu like aí no vídeo, se inscreve no canal e acompanha a gente lá no Instagram, @nitidamente podcast. Mete bala, Levi. Opa, então vamos lá, né, pessoal? Se eu me empolgar aqui, me desculpe, mas é que é um tema que eu gosto bastante, então posso me empolgar quando estiver falando, mas é isso, pessoal. A gente vai falar aqui desses conceitos básicos de reforçamento, punição e extinção. E para começar, a gente tem que dizer o quê? Que o comportamento, para análise do comportamento, ele é determinado a partir de 3 níveis de seleção, que são o filogenético, referente ao que você aprende com a história da sua espécie, que é selecionado na história da sua espécie, que é basicamente a evolução da sua espécie que vai determinar aquele comportamento. Tem o nível ontogenético, que você vai aprender a partir das suas experiências próprias, que é basicamente o que você aprende na sua história de vida pessoal. E o terceiro nível, que é o nível de seleção cultural, que você vai aprender junto da sua sociedade que você vive. E, além disso, a gente tem que dizer que para nosso comportamento também existem leis gerais que vão determinar todo e qualquer comportamento, do mais básico ao mais complexo, do comportamento normal ao comportamento patológico. Então, isso é o que a nosso comportamento busca, e a partir disso ela desenvolveu esses conceitos básicos que a gente vai especificar agora, porque eu me esqueci o quantos são. E para começar, a gente tem o quê? A gente tem os reforçamentos. Reforçamento, para começar, reforçamento é tudo aquilo que aumenta a probabilidade de um comportamento acontecer. E tem uma coisinha que o João Vitor vai falar agora que é muito importante, então foquem bastante nisso. É porque eu achei muito importante esse ponto que sempre alertavam para mim na sala de aula e tal. Porque no senso comum, essa palavra positivo, negativo, vem muito associada a uma coisa boa, uma coisa ruim, né? Negativo ruim, positivo bom. Mas na análise do comportamento, tipo, esquece isso. É outra coisa que a gente tem que ver nesse lado. Porque na análise do comportamento, a gente analisa positivo e negativo como algo que é acrescentado no ambiente ou algo que é retirado do ambiente. Então, no positivo, a gente acrescenta algo no ambiente, e no negativo, a gente retira algo do ambiente. É só para deixar bem clara essa diferença, porque para não cair no conhecimento do senso comum dentro da análise de comportamento, que ela vê de forma diferente. E realmente, pessoal, isso é muito importante. Eu acredito que no começo do semestre, lá no meu primeiro semestre, eu não era tão chegado assim comportamental, por conta que eu errava muito essa distinção de positivo e negativo. Então, o pessoal frisa demais isso aí, pega no caderninho a nota, realmente é muito importante. E para começar, bom, reforçamento é tudo aquilo que aumenta a probabilidade de acontecer um comportamento novamente. E então, no reforçamento vão ter duas distinções de conceito, que é reforçamento positivo e reforçamento negativo. No reforçamento negativo, é apresentado no ambiente um estímulo afetivo seguido a uma resposta, ou seja, vai ter uma resposta e depois vai acontecer aquela consequência que vai aumentar aquela probabilidade de acontecer de novo aquele comportamento. Colocando aqui de forma mais fácil, vamos pensar num exemplo. Uma criança, ela está lá e está fazendo as tarefas de casa.
a mãe chega e vê aquela situação e elogia o filho. E então, o que acontece? Aquele comportamento de fazer tarefas é reforçado. Ou seja, o filho, Mas muito esse, provavelmente... rapidinho. Mas esse é o reforçamento positivo, é que tu falou negativo, mas só para Oh, corrigir, esse é desculpa, o positivo. desculpa, pessoal. Mas, realmente, é porque a gente está gravando, então, há várias vezes já, mas, isso é reforçamento positivo. A criança está lá fazendo a tarefa, a mãe vai lá e elogia. Então, vai aumentar a probabilidade da criança fazer a tarefa novamente. Ou então, por exemplo, uma criança estuda bastante para a prova e vai lá e tira uma nota boa na prova. Aquilo vai servir de reforçamento para ela continuar estudando aquela matéria. Porque se ela tirar assim, uma nota ruim, ela poderia se estimular e não querer mais estudar, entendem? Então, é bem isso. Acredito que ficou bem simples esses exemplos. E agora, passando para o reforço negativo. O reforço negativo é uma forma que a pessoa tem de tentar evitar um estímulo aversivo no ambiente. Então, o reforço negativo ele vai se basear em dois conceitos, que vai ser o conceito de fuga e o conceito de esquiva. No conceito de fuga, você vai entrar em contato com o estímulo aversivo, mas você vai fugir daquela situação, você vai embora. Como, por exemplo, vamos supor que tem uma pessoa que ela tem muita dificuldade em conversar com outras pessoas socialmente, expor a opinião dela pessoalmente para outras pessoas. Ou seja, ela tem pavor desse lado social, ela tem muita dificuldade nesse lado social e ela está apresentando seminário. Quando ela está apresentando seminário, ela começa a gaguejar, começa a suar, ter uma sudorese muito grande, começa a se tremer, e ela começa a sentir essas coisas que são muito ruins para ela, porque ela está tendo que enfrentar aquela situação aversiva. Então, para sair daquela situação, ela vai lá e diz, olha, eu estou passando mal, e ela sai correndo e vai para o banheiro. Isso seria uma forma de fuga, porque ela estava na iminência daquele estímulo aversivo, ela estava tendo contato com aquilo que é aversivo e ela vai embora. Isso é fuga, pessoal. Agora, em relação à esquiva, nós podemos pensar, também nesse exemplo, a gente pode pensar na questão de que essa pessoa que tem dificuldades em questões sociais, ela vai saber que ela vai apresentar aquele seminário naquele dia, e em vez dela ir apresentar o seminário, ela liga para as pessoas da equipe, ou então para a própria professora, e diz que não está bem naquele dia. Então, ela nem vai apresentar, ou seja, ela evita totalmente entrar em contato com aquilo que é aversivo para ela, ou seja, uma esquiva. Esquiva você não entra em contato de forma nenhuma. Outro exemplo que eu posso pensar aqui agora, rapidamente, é uma pessoa que ela está num debate. Ela vai lá e ela resolve expor a opinião dela. Só que quando ela expõe a opinião dela, várias pessoas dizem que ela está errada, começam a falar mal daquela opinião que ela expôs. Então, no próximo debate, ela já não vai mais querer expor a opinião dela, porque ela sabe que provavelmente ela vai acabar sofrendo críticas que não vão ser construtivas e vão acabar fazendo mal para ela. Ou seja, ela vai evitar entrar em contato, não emitindo aquele comportamento, ou seja, uma esquiva. Perfeito. Eu sempre tive muito medo de confundir esses conceitos de fuga e esquiva. É sempre muito complicado para mim, mas nos exemplos fica muito mais fácil mesmo. Eu acho muito melhor. Sim, sim. E realmente é uma coisa que muita gente acaba cometendo esse erro de fuga e esquiva por causa que um parece mais o outro do que o outro. É complicado, assim. Eu sempre penso que a fuga é maior que a esquiva. Só que eu acho que a esquiva é maior na minha percepção, é meio complexo. Mas fique com a explicação do Levi, que eu acho que é mais fácil. Sim, pessoal, mas é isso. Na fuga, você vai entrar em contato com o que é aversivo e vai embora. Na esquiva, você nem vai entrar em contato porque, por N razões, alguém te disse que aquilo é aversivo, ou então tu já teve a experiência com aquilo que foi aversivo e tu não vai querer entrar em contato com aquilo. É basicamente isso. Agora, passando para frente, o João Vitor vai especificar um pouquinho para a gente sobre as punições. Perfeito, sensato, incrível. Pois é. Eu vou começar a falar um pouco sobre as punições agora. Que esse é o contrário do reforço. O cara matou uma barata aí, seu. O que foi? Não, eu tava olhando um negócio aqui, é que tinha um bicho aqui, eu fui espantar aqui.
Ah, perfeito. Do nada. Gente, também todas as espécies acompanhando nitidamente, é isso aí. Mas tudo bem. Até as moscas, pessoal. Até as músicas. Pois é. O que eu ia falar? Ah, a punição. A punição é o contrário do reforço. Lembra do que o tio Levi falou? Que no reforço a gente é aumentar a probabilidade de o comportamento voltar a acontecer. No reforço na punição é o contrário disso. Na punição a gente diminui a capacidade, a probabilidade de um comportamento acontecer. Né? A consequência vai ser diminuída do comportamento voltar a acontecer. Eu não sei se deu para entender, mas é mais ou menos assim. Por exemplo, na punição positiva, né, em que você acrescenta algo no ambiente. Podemos citar, por exemplo, uma criança que está chorando. Uma criança está chorando, está fazendo muita birra, e a mãe vai lá e dá um carão nessa criança, sabe? Então pode dizer que a gente acrescentou algo no ambiente, que é esse carão. Então a criança, o comportamento que se espera é que ela deixe de fazer tanta birra. Não que chorar e birra estejam. É sempre uma birra, né? Eu não estou falando isso, tá ligado? Mas é que, por exemplo, tem criança que chora e às vezes é por birra. E aí, tipo, esse é o comportamento da mãe de dar um carão, é para pensar que ela vai deixar de fazer esse tipo de comportamento, sabe? E aí seria a punição positiva. Na punição negativa, tem um exemplo de, tipo, por exemplo, uma criança tá lá fazendo muita bagunça, e aí, por exemplo, a mãe tira o videogame dessa criança. Aí, tirando o videogame dessa criança, espera que ela não faça muito mais bagunça nos locais. Então, tirando esse videogame, pode ser que ela diminua o comportamento dela de fazer bagunça. É mais ou menos nesse sentido. E só acrescentando ao que tu já falou aqui, pessoal, é só que, como no primeiro exemplo da punição positiva, fica até mais claro, mas sempre nas contingências, já usando um termo bem técnico aqui, nas situações que vão envolver, nas contingências que vão envolver a punição positiva e negativa, sempre vai ter que ter um aversivo ali naquilo, que vai diminuir a probabilidade de comportamento. Ah, sim. Mas também é bastante... pode continuar. Mas aqui também aparece sempre o estímulo aversivo nesses comportamentos, né? Sim, sim. O aversivo sempre vai estar presente, é só para lembrar disso, pessoal. Que é muito importante lembrar desse detalhezinho. Nas punições. No reforço negativo aparece o estímulo aversivo? Aparece, né? Sim, sim. No reforço negativo, nas punições, sempre tem, pessoal. Certo. Tranquilo. E aí a gente vai entrar no conceito de extinção também, que pode dizer qual é. Bom, pessoal, esse aqui a gente vai falar agora do conceito de extinção, que eu acredito que seja o conceito mais fácil, ao mesmo tempo que é o mais difícil também, quando se é na questão de exemplos, mas vamos lá, vamos tentar. Na extinção, você vai cessar totalmente todo o tipo de reforço para aquele comportamento alvo. Como, por exemplo, um casal que acabou de terminar o namoro, e um namorado, depois de uma semana, ele tá super triste, ele quer reatar aquele namoro, ele começa a ligar para a namorada. Todo dia ele liga para a namorada querendo reatar. E a namorada, ela nunca atende aquele telefone. Ou seja, ela está colocando extinção, ela está cessando o reforçamento daquele comportamento. Ela vai parar de reforçar aquele comportamento. E é muito importante lembrar que o que vai acontecer nessa situação? É muito provável que, com o tempo, aquele namorado vai ligar cada vez mais, e logo depois ele vai vai começar a diminuir, e logo depois ele vai extinguir aquele comportamento. Por quê? Na extinção acontece muito uma coisa, que é a iniciação de respostas emocionais fortes. Ou seja, quando você deixa a pessoa lá em extinção sem reforçamento, ela foi tão reforçada, teve um repertório de reforçamento tão grande, provavelmente, que depois ela vai achar que fazendo cada vez mais aquele comportamento, ela vai ter aquele reforçamento novamente. Então, em certo momento, ela vai aumentar a frequência daquele comportamento acontecer, para logo depois ela abaixar novamente. Então, nesse caso do namorado que liga, ele vai começar ligando, vai ligar um dia, outro dia ele liga de novo, ele liga no outro dia, logo depois ele vai começar a ligar pra caramba, mais de uma vez por dia, vai ligar tipo 10 vezes por dia, e logo depois vai diminuir novamente, e logo depois vai ser extinguido totalmente. Mas agora, pode continuar. Não, mas eu acho que tu ia passar para mim, né?
E aí a Sim, gente sim. já pode trazer, a gente pode trazer um ponto que muita gente se confunde, que é nessa diferença entre punição negativa e extinção. Porque muita gente se confunde, eu já fui incluso nisso, eu já me confundi bastante. E, cara, eu consigo entender assim, a extinção ocorre uma diminuição gradual de respostas. Sabe como no caso dos namorados, dos ex-namorados, que um ligava direto para a outra pessoa, só que com o tempo ele foi diminuindo a frequência que ele ligava para a pessoa, sabe? E aí a punição negativa acontece de você eliminar rapidamente, mas não duradouramente, Acho que existe. de forma duradoura, pronto, melhor assim. Você não elimina de forma duradoura aquele tipo de comportamento. Você rapidamente elimina, mas não quer dizer que ele vai permanecer por muito tempo. Já na extinção parece que é mais duradouro esse tipo de comportamento, sabe? De você diminuir ele. E se eu posso te acrescentar alguma coisa agora, é que, só para deixar um pouco mais clara essa questão aí da extinção e punição, é por causa que a extinção, ela vai ensinar que aquele comportamento não é mais viável para a pessoa, enquanto a punição, a pessoa vai parar de emitir aquele comportamento naquela situação. Mas quando aquele estímulo aversivo não estiver mais naquele ambiente, e ela vai continuar emitindo aquele comportamento, ou então em outras situações ela vai continuar emitindo, mas na iminência daquele estímulo aversivo ela não vai mais emitir, ou seja, a pessoa não vai aprender de verdade, a pessoa vai aprender a como driblar aquele estímulo aversivo, se eu posso falar dessa forma. Tipo Ronaldinho, né? Exatamente. Vai dar seu jeito para poder continuar exibindo aquele comportamento, né? Exatamente. Bom, cara, eu acho que é isso. A gente falou dos três conceitos. Se a gente não for pegar, né, positivo e negativo, são três conceitos. E eu acho que a gente falou bem, né? Curtiu? Sim, sim. Pessoal, eu acho que a gente conseguiu aqui, até essa última dúvida aqui que o João Vitor tirou, é uma dúvida que eu tinha demais, que eu vi muita gente ter. Então é outra aí que vocês anotam no caderninho para nunca esquecer. Mas é isso, deixem aí suas dúvidas para a gente, o que vocês acham que faltou aqui. Mandem críticas construtivas para a gente melhorar cada vez mais. Exatamente. Muito obrigado, pessoal, por esse episódio. Compartilha, deixa seu like e a gente se vê próxima semana. Tchau, tchau. Até a próxima.